André Luiz, Gúbio e Eloy, 3 espíritos dedicados a uma missão de resgate espiritual, se preparam intensamente com orações e orientações do guia espiritual Gúbio, que enfatiza a importância da prece para mobilizar reservas mentais superiores. Com prudência e humildade, a equipe se lança em sua jornada. O pequeno grupo espiritual, já ciente dos objetivos da sua jornada à superfície da Terra, incluiria uma parada em uma colônia espiritual de grande importância. André Luiz comentou com o guia da jornada como era admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Gúbio, com humildade, confirmou sua designação para servir no caso de Margarida, a doente que os levava à breve expedição, não apenas porque ela fora sua filha em eras passadas. Ele explicou que, em cada situação de socorro, é crucial considerar todas as partes envolvidas. No caso da obsessão que buscavam resolver, precisavam lidar com todos os espíritos envolvidos, sejam perseguidores ou perseguidos, pois cada um é um elo importante na corrente humana. Ao chegarem a um gracioso templo, dedicado à materialização de entidades sublimes, sentiram a beleza da noite e a atmosfera de encantamento criada pelas preces emitidas ali por séculos. Uma melodia celestial e as flores delicadas do átrio contribuíam para essa atmosfera especial. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. A mensageira surgiu na tribuna. Trajava um péplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu, ereta e digna, fitando-nos suavemente, à procura de alguém, com interesse particular. O instrutor levantou-se com respeito e caminhou em direção a ela, como um discípulo obediente. A recém-chegada, com um semblante sereno, pronunciou palavras de paz sem afetação e dirigiu-se a ele com infinita ternura. Ela agradeceu a Gúbio pela generosa ajuda e explicou que acreditava ter chegado o momento de aceitar sua assistência fraterna em prol da libertação de Gregório, seu infortunado ente querido. Ela revelou que esperava há séculos pela renovação e penitência de Gregório, que, impressionado pelos imensos recursos do poder em um passado distante, havia cometido crimes hediondos de inteligência. Após a morte, Gregório foi internado em uma perigosa organização de transviados morais e especializou-se em oprimir ignorantes e infelizes. Com o coração endurecido, ele conquistou a confiança de gênios cruéis e atualmente desempenhava a função detestável de grande sacerdote em mistérios obscuros, liderando uma condenável falange de centenas de espíritos desditosos que lhe obedeciam com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. A equipe de André Luiz adentra um ambiente sombrio e desolador, cheio de vielas e casarios decadentes. Espíritos desorientados e em sofrimento extremo são uma visão comum. O guia explica que muitas dessas almas, após a morte, enfrentam medo e vergonha de si mesmas, manifestando-se em aparências degradadas. A degradação espiritual dessas almas reflete suas ações e pensamentos em vida. Ao atravessar essas paisagens, a equipe encontra uma vasta colônia purgatorial, onde espíritos em sofrimento extremo se aglomeram. A falta de crianças é notável. O guia espiritual, Gúbio, explica que essas almas sugam energias dos encarnados, vivendo como vampiros psíquicos, e resistem a qualquer progresso espiritual. A jornada leva a equipe a um encontro crucial com Gregório, um espírito poderoso que governa uma colônia purgatorial. Gregório é uma figura complexa, cheia de autoridade e inquietações. A equipe busca sua ajuda para continuar a missão, mas Gregório, desconfiado, só aceita recebê-los após uma seleção rigorosa. Ele é descrito como um homem alto,
de nariz adunco e olhos felinos, com uma postura de policial desrespeitoso. Gregório, em sua desconfiança e austeridade, inicialmente é hostil à equipe de resgate, questionando quem os enviou e por quê. Gregório não é apenas um espírito comum, mas um líder dentro desse plano inferior, exercendo controle sobre muitos outros espíritos em sofrimento. Sua história pessoal é marcada por escolhas equivocadas e uso indevido do poder, o que o levou a ocupar essa posição. No entanto, por trás de sua fachada dura, há uma alma que também precisa de auxílio e orientação para se libertar de suas próprias amarras espirituais. Durante a missão, o guia espiritual explica que o sofrimento é uma consequência das escolhas e ações dos espíritos em vida. A redenção depende do arrependimento sincero e da vontade de evoluir. A equipe planta sementes de esperança e orientação, mesmo que a mudança precise vir de dentro de cada espírito. Na misteriosa sala iluminada por tochas ardentes, a equipe espiritual liderada por Gúbio encontrou o sacerdote Gregório, rodeado por mais de 100 entidades adorativas. Gregório, vestindo uma túnica escarlate e um halo pardo escuro, exibiu seu poder ao ordenar que todos saíssem, exceto a equipe espiritual. Quem seria Gregório naquele lugar? Um líder autoritário ou uma figura reverenciada envolta em poder misterioso? 12 criaturas, ao redor do seu trono dourado, ajoelhavam-se submissas, prontas para obedecer às suas ordens. Com um gesto simples, ele indicou que a conversa seria confidencial. E em questão de segundos, todos os presentes foram retirados do recinto, deixando-nos a sós com ele. Percebi que discutiríamos um assunto sério e observei atentamente nosso guia para imitar seus movimentos. Gúbio, Eloy e eu nos aproximamos do anfitrião, que nos olhava com dureza, enquanto eu me esforçava para entender como nosso instrutor lidaria com a situação delicada sem parecer mentiroso diante de si mesmo. O sacerdote perguntou quem os havia enviado. Ao ouvir o nome Matilde, o anfitrião estremeceu ao ouvir o nome, mas manteve a postura implacável. Ele afirmou que não conhecia a mensageira, mas permitiu a entrada do grupo. Explicou que estava ocupado com seus serviços nos mistérios e não poderia ouvi-los naquele momento. Contudo, garantiu que no dia seguinte, ao anoitecer, eles seriam levados aos setores de seleção antes de serem admitidos ao seu serviço. Sem dizer mais uma palavra, o anfitrião entregou-os a um servidor de fisionomia desagradável. O grupo foi conduzido a um porão escuro. Gúbio e Eloy estavam acompanhados por uma pessoa cuja alma estava conturbada por um receio absorvente e indefinível. Depois de longas horas passadas em um compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem qualquer comunicação verbal, eles foram conduzidos na noite seguinte a um edifício de grandes e curiosas proporções. O peculiar palácio tinha a forma de um enorme hexágono, que se alongava para cima em torres pardacentas e abrigava muitos salões dedicados a estranhos serviços. Iluminado tanto externamente quanto internamente pela claridade de volumosos candelabros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa em chamas. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que informaram sobre a necessidade de um exame antes de qualquer contato direto com o sacerdote mencionado, eles adentraram um recinto de grandes dimensões, onde se reuniam algumas dezenas de entidades em condições deploráveis. Jovens e velhos, homens e mulheres, estavam ali misturados em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Foi notado que a multidão consistia, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos sofriam de desequilíbrios mentais visíveis. Observando-os atentamente, ficava evidente o aspecto enfermiço de todos. O perispírito de todos os presentes
tanto pacientes quanto espectadores, exibia a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da doença e do desencanto que acompanham a experiência humana, ali se manifestavam em toda a sua perfeição. Servidores da casa separavam em diversos grupos as pessoas desencarnadas que seriam selecionadas para julgamento. Discretamente, o instrutor explicou que eles estavam presenciando uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que residiam naquele local. A operação seletiva era realizada com base nas irradiações de cada um. Os guardas, que estavam em trabalho de escolha e formando diversos grupos, eram técnicos especializados na identificação de vários males, através das cores que caracterizavam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Por isso, a divisão para facilitar o serviço judiciário era extremamente completa. Alguns minutos se passaram de maneira desagradável e pesada, quando um vozerio absorvente se fez ouvir o anúncio que os magistrados estavam se aproximando, sendo chamados de sacerdotes da justiça. Os observadores viraram-se curiosamente para a paisagem exterior e avistaram funcionários rigorosamente vestidos à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha no ombro. Eles avançaram rodeados de servidores que carregavam grandes tochas para iluminar o caminho. Penetraram o átrio com passos rítmicos, seguidos de 7 andores, sustentados por dignitários daquela corte brutalizada, trazendo os juízes elegantemente vestidos. A cena assemelhava-se a uma solenidade religiosa. Os julgadores desceram pomposamente dos tronos elevados e tomaram assento em um nicho destacado, inspirando silêncio e temor. A multidão inconsciente ao redor silenciou abruptamente. Tambores variados rufaram como em uma parada militar de grande estilo. Quando o ruído cessou, um dos julgadores levantou-se e dirigiu-se à multidão. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Diversos espíritos foram julgados por suas faltas na vida terrestre e se colocaram revoltados com o julgamento. Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado. E sob a vigilância das sentinelas, André Luiz, Gúbio e Eloy tornaram ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. De volta ao domicílio de Gregório, foram transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista, porém era possível ver as estrelas no céu. A sala em que eles foram recebidos pelo sacerdote Gregório assemelhava-se a um estranho santuário, iluminado por tochas ardentes. Gregório estava sentado em um pequeno trono que destacava sua figura no ambiente desagradável, rodeado por mais de 100 entidades em atitude adorativa. Com um simples gesto, Gregório determinou que a conversação seria sigilosa, fazendo com que o recinto se esvaziasse rapidamente de todos os que não estavam diretamente envolvidos. O visitante compreendeu que discutiriam um assunto grave e observou o orientador copiando-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e pelo visitante, aproximou-se do anfitrião que os contemplava com fisionomia rude, enquanto o visitante espreitava o esforço de Gúbio para contornar os obstáculos do momento, sem comprometer sua integridade.
Gregório cumprimentou Gúbio com fingida complacência e lembrou-o de que era o juiz, o mandatário do governo forte ali estabelecido, e que, portanto, não deveria faltar com a verdade. Após uma pequena pausa, ele acrescentou que em seu primeiro encontro, Gúbio havia mencionado um nome. Gúbio, sereno, confirmou que sim, havia mencionado o nome de uma benfeitora. Imperativo, o sacerdote ordenou que ele repetisse o nome. Gúbio então disse: Matilde. O semblante de Gregório tornou-se sombrio e angustiado, como se tivesse recebido uma tremenda punhalada invisível. No entanto, ele dissimulou sua dor e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, perguntou o que aquela criatura tinha em comum com ele. O orientador respondeu sem afetação que Matilde havia assegurado querer Gregório com desvelado amor materno. Gregório replicou, de forma ferina, que isso era um evidente engano, pois sua mãe havia se separado dele há alguns séculos. Além disso, mesmo que ele se interessasse por tal reencontro, estavam fundamentalmente divorciados um do outro. Ela servia ao cordeiro, enquanto ele servia aos dragões. Gúbio lançou-lhe um olhar significativo, certamente depois de sondar em silêncio sua perquirição íntima, convidando-o sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. O orientador deles, com grande surpresa para Gregório, obtemperou. Gregório não podia discutir os motivos pessoais do respeitável sacerdote. Sabia que havia uma ordem absoluta na criação e reconhecia que cada espírito era um mundo diferente. Cada consciência tinha sua própria rota. Gregório, por sua vez, prosseguiu. Sem os grandes juízes, questionou ele, como seria possível a conservação da terra? Como operaria o amor que salva, sem a justiça que corrige? Os grandes juízes eram temidos e condenados, suportavam os resíduos humanos, conviviam com as nojentas chagas do planeta, lidavam com os crimes do mundo. Convertiam-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E à maneira de uma pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderiam ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucedia a ele mesmo, não pediam auxílio nem liberação. Afirma-se que não passavam de transviados morais, seriam então criminosos, vigiando-se uns aos outros. A terra pertencia-lhes, porque dentro dela a animalidade dominava, oferecendo-lhes clima ideal. Gregório não tinha qualquer noção de céu. Acreditava que fosse uma corte de eleitos, mas o mundo visível para eles constituía um extenso reino de condenados. No corpo físico, caíam na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores lhes preparavam serviria a milhões. Se era seu destino joeirar o trigo do mundo, sua peneira não seria complacente. Experimentados que eram na queda, provariam todos os que lhe surgissem no caminho. Os grandes juízes ordenavam que guardassem as portas. Tinham por isso servidores em todas as direções. Subordinavam-se a eles todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. O grande sacerdote expressou sua convicção de que cada indivíduo é usado conforme suas habilidades na obra divina, comparando os fagócitos no corpo humano à faísca elétrica que corrige desequilíbrios atmosféricos. Ele respeitava o poder do orientador, mas questionava se a intervenção humana podia sobrepujar a fatalidade criada por circunstâncias inevitáveis. Reconhecia a necessidade da justiça divina diante dos quadros sombrios que observava, mas também ponderava sobre o potencial redentor do amor nos corações humanos. O sacerdote, contrariado, defendeu a necessidade de corrigir os que desperdiçaram os tesouros da vida
enfatizando a função dos dragões como conservadores do mundo físico. Gúbio, sem se perturbar, sugeriu que a miséria poderia ser eliminada se todos se unissem para socorrer os necessitados e educar os ignorantes. A discussão intensificou-se, resultando em confronto verbal, mas Gúbio permaneceu sereno, confiando no poder do amor e na justiça divina, apesar das ameaças do sacerdote. Gregório contemplava Gúbio com uma mistura de admiração e surpresa, impressionado não apenas pela coragem demonstrada pelo orientador, mas também pela transformação visível em sua postura. Decidiu então responder com firmeza e serenidade diante da situação delicada que se desenrolava entre eles. Ele começou relatando as palavras reconfortantes de Matilde, destacando que a nobreza de Gúbio permanecia inabalada, apesar das escolhas divergentes que havia feito. A resposta inicialmente inflamada de Gregório pareceu suavizar um pouco diante do apelo direto de Gúbio. Ele manifestou descrença nas informações apresentadas, exigindo clareza nas súplicas que lhe eram dirigidas, rejeitando discursos considerados inúteis. Gúbio, então, adotou uma abordagem humilde ao se dirigir a Gregório, solicitando que o ouvisse com tolerância e compaixão. Ele não deixou de mencionar a profunda ligação espiritual entre Margarida e Matilde, enfatizando o sofrimento iminente da jovem que enfrentava a ameaça de loucura e morte sem motivo aparente. Ao ouvir o relato de Gúbio, uma inquietação profunda se refletia em sua fisionomia, enquanto a aura que o envolvia adquiria tons mais sombrios. Seus olhos, normalmente penetrantes, revelavam uma dureza singular, e seus lábios se contraíam em um sinal de amargura contida. Houve um momento tenso em que parecia que o hierofante poderia explodir de raiva, mas ele controlou suas emoções, mantendo-se imóvel apesar da postura ainda agressiva. Gúbio prosseguiu, destacando o profundo afeto que Matilde nutria por Margarida desde tempos imemoriais. Ele descreveu como as preces da jovem atingiam a alma abnegada e luminosa de Matilde, ressaltando o desejo fervoroso de Margarida por redenção e renovação através do casamento, uma oportunidade para reparar os erros do passado. Gregório ouviu em silêncio, absorvendo as palavras de Gúbio. Ele reconheceu que havia motivos poderosos que o levavam a direcionar Margarida para um destino prematuro, mas recusou qualquer reprovação ou acusação, lembrando que não era juiz das ações alheias. Gúbio continuou, enfatizando que, apesar das conexões profundas entre Gregório e Margarida ao longo das existências, a atual encarnação da jovem estava destinada a um serviço salvífico. Ele descreveu o casamento de Margarida com um antigo associado de lutas evolutivas, alguém familiar ao coração de Gregório, e como ela governaria maternalmente um lar onde benfeitores devotados realizariam um trabalho iluminativo. Ele fez um apelo emocionado a Gregório, pedindo-lhe que amenizasse a dura sentença imposta a Margarida. Gúbio argumentou que, embora suas almas fossem impassíveis, o tempo era implacável em modificar todas as inferioridades, permitindo que a obra de aperfeiçoamento prosseguisse conforme as leis superiores. Após uma pausa carregada de expectativa e silêncio, Gúbio retomou a palavra com uma voz suplicante. Ele incentivou Gregório a não fechar seu coração aos apelos maternos, solicitando-lhe que ajudasse a libertar Margarida da perseguição que a colocava em risco. Ele enfatizou que não era necessário o envolvimento direto de Gregório, bastando sua indiferença para que pudessem agir com liberdade. O hierofante, confrontado com os argumentos de Gúbio, riu-se de forma contrariada. Ele reconheceu que Gregório compreendia bem os princípios de justiça que regiam. Gregório refletiu maduramente em silêncio,
enquanto Gúbio continuava a argumentar com determinação. Após longos minutos de reflexão, Gregório ergueu os braços e declarou. Em seguida, ele tocou a campainha de maneira peculiar, chamando os assistentes de volta. Parecia meio derrotado na batalha contra sua própria consciência e solicitou a presença de um certo Timão, que apareceu diante deles com um semblante severo. Gregório dirigiu-se a ele, perguntando pelo progresso no caso Margarida, ao que o preposto informou que o processo de alienação mental estava quase completo. Dentro de poucos dias, ela seria transferida para uma casa de saúde mental. Constrangido, Gregório indicou que o auxiliar de aspecto sombrio os posicionasse junto à falange que estava ativamente executando seu decreto de morte.